às vezes usa fentanil, às vezes usa sulfenta, isso depende do anestesista. Tem alguns trabalhos mostrando que o uso do propofol associado a outras drogas, a gente tem menos complicações do que o propofol isolado. A intubação traqueal nem sempre é indicada. Quando a gente vai fazer um exame, um procedimento diagnóstico, que geralmente é rápido, a gente não intuba, pode fazer uma anestesia geral sem intubação, mas quando vamos fazer retirada de corpo estranho, hematêmese, ou um paciente que tem uma cardiopatia, uma comorbidade mais importante, que tem uma maior chance de complicação, a gente também indica fazer intubação. Então, geralmente, a gente faz um nível de sedação que tenha respiração espontânea, se possível, manter o reflexo de proteção respiratória contra as aspirações pulmonares, né? Então, a gente tem uma linha de sedação que vai da leve, né, onde a pessoa ainda tem os movimentos voluntários, a moderada, que ela atende a estímulos, ela obedece comandos, mas ela não tem, está sedada, a profunda, onde a gente já tem a depressão da consciência, a gente já tem um difícil despertar, não responde a estímulo doloroso, e anestesia geral, onde você não tem nenhum reflexo de proteção, você precisa de suporte respiratório. Na criança, a gente geralmente faz a endoscopia de moderada a profunda, é o mais comum da gente usar. Isso só, não sei se vocês falaram sobre isso, sobre a máscara laríngea, é uma possibilidade da gente usar na pediatria. Aqui no Brasil é difícil a gente usar, mas existe até uma máscara adequada para a gente fazer a endoscopia, né? A gente, é possível, é raro usar, mas é possível, inclusive na criança. Então, a gente considera eficiente a sedação. Quanto menos efeitos adversos relacionados ao procedimento também. Se a gente consegue terminar o exame, né? Porque quando a sedação não é boa, o anestesista às vezes não é experiente com criança, assim, criança movimenta, a gente não consegue terminar, pelo risco até de fazer uma perfuração ou alguma lesão mais grave, né? O tempo de duração do exame, o tempo de recuperação anestésica, e se a família e o paciente não saíram sem traumas, isso também é uma questão do parâmetro da eficiência, e o tempo de recuperação que a criança tem depois que ela sai da anestesia. Geralmente, quando a gente faz propofol com servorânio, que é o mais comum que a gente usa, a criança sai da sala e em, 5 minutos ela está falando: mãe, estou com fome, já está super bem, assim. É bem comum esses exames. Com relação à escolha do aparelho, aqui a gente falou sobre se tem magnificação, se dá para fazer endoscopia, achei muito interessante. Na criança a gente tem que ver o tamanho do aparelho, né? Porque as crianças com menos de 4 anos, o aparelho convencional com 9,8 milímetros não passa. Ou quando passa, ele vai fazer uma compressão traqueal, mesmo a gente garantindo a ventilação com o tubo, você acaba tendo uma compressão do tubo, a criança faz uma depressão respiratória no meio do exame. Então, isso é uma coisa muito importante na criança pequena. E a dificuldade, eu acho interessante ver o exame de adulto, que você vai passar o aparelho, vai super tranquilo, né? Na criança, às vezes você fazer as curvas é um pouco difícil, tanto para você inserir, né, pelo tricofaringeu, até para você passar para a segunda porção do orelho, às vezes dificulta quando você tem um aparelho grande e uma criança pequena. Então, eu vi os aparelhos pediátricos agora, eles têm um diâmetro externo de 5,8 e um canal de 2,2. A gente tem um canal de trabalho um pouco menor, né? Às vezes a gente precisa de biópsia, tudo isso pode atrapalhar pelo tamanho da pinça. E antes tinha um aparelho pediátrico de 7 milímetros. Eu fui procurar nos catálogos para ver se eu achava de que marca que tinha, não achei. Agora só tem esse de 5,8 mesmo, que ele é bem fininho. Não sei se vocês têm experiência, já viram? Que para passar em área estenosada também ele é interessante, não só para fazer pediatria. Então, vamos lá.
Criança com menos de 10 quilos, a preferência é usar esse aparelho pediátrico. Entre 10 quilos, ou criança maior de 1 ano de idade, já de 10 quilos, dá para usar, dá para passar tranquilo o aparelho de adulto. E com relação à colonoscopia, na criança pequena, que às vezes a gente vai ver as indicações, às vezes tem indicação de fazer colono também, a gente usa muito o aparelho alto de adulto para fazer colono na criança. É ruim porque a gente tem menos ângulo, né? Quando a gente vai fazer o up and down, a gente tem menos angulação. Tecnicamente é um pouco mais difícil, porque os ângulos também são mais difíceis de passar. Você passar a flexura esplênica, hepática é um pouco mais difícil, mas dá para fazer no aparelho de adulto. E na criança maior já dá para usar o aparelho de adulto mesmo, porque aí fica mais fácil de fazer as curvas mesmo, né? Pela mobilidade do aparelho. Bom, com relação, eu estou indo rápido porque tem bastante coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, por favor, tá? Pode me interromper. Então, com relação às indicações, que é muito diferente do que vocês viram até agora, pelo que eu entendi. Então, as crianças que têm perda de peso, déficit de ganho de peso, dor abdominal orgânica, quando a gente vê que a dor não é funcional, a gente pode indicar endoscopia. A criança com diarreia crônica, às vezes com má absorção. Criança com anemia refratária ao tratamento, não responsiva ao uso do ferro, simplesmente má absorção. Quando a gente tem suspeita de doença celíaca, por vários motivos clínicos. Quando a gente tem suspeita de doença inflamatória intestinal, criança até nos primeiros meses de vida pode abrir o quadro com very early IBD, que é a doença inflamatória intestinal de início muito precoce. A gente não faz endoscopia quando a gente suspeita de giardite, mas às vezes é um achado. A enterocolite alérgica, às vezes para a gente fazer o diagnóstico diferencial entre uma enterocolite alérgica e uma doença inflamatória, a gente precisa fazer endoscopia ou fazer colono. Para lesões hemorrágicas e na doença do enxerto versus hospedeiros para os pós-transplantados. Então, a gente tem... Isso são algumas indicações. É muito comum a perda de peso e o déficit de ganho ponderal, a dor abdominal e a diarreia, síndrome de absorção. Isso aqui é muito comum de gastropediatra indicar endoscopia. Tá? Eu vou mostrar algumas lesões que no adulto, na verdade, eu não tenho certeza de como são, mas é muito comum na criança a gente ver a nodularidade de antro nas infecções por Helicobacter pylori. Né? Porque na criança é um pouco menos comum, tipo assim, na criança menor é menos comum a gente ver, na criança maior é mais comum a gente ver. A doença celíaca, na criança, na maioria das vezes, a macroscopia é igual a um duodeno normal, você não vê diferença. Mas às vezes a gente pode ver aquele aspecto de roda denteada, né? E nos casos assim, por isso que é muito importante, é mais raro a gente encontrar assim na criança. Na criança, na maioria das vezes, o cerebro está absolutamente normal. E a hiperplasia nodular linfóide, que é no adulto, acho que tem outro aspecto, não sei nem se o tanto que apresenta. Na criança a gente tem aquele aspecto de múltiplos nódulos, às vezes a gente tem um ulceradinho aqui em cima, às vezes até com sangramento leve. Por exemplo, na alergia dentária, na enterocolite alérgica, que é a criança com menos de 1 ano de vida, que começa com sangramento por causa de alergia à proteína grandimática, que é muito comum. Quando tem indicação de fazer, a gente, na maioria das vezes, nem tem indicação de fazer colono, porque a gente já faz o diagnóstico, já faz o tratamento. Mas em alguns casos que tem indicação de fazer colono por causa da diferenciação para a doença inflamatória intestinal, é muito comum a gente ver, e às vezes com um topo ulceradinho, assim, com sangramento leve. A gente também vê nas imunodeficiências, às vezes na giardia, a gente pode também encontrar esse aspecto. Então a gente não pensa em... Criança também tem
pólipo por polipose familiar, mas geralmente não é assim, não tem já o 100 quando está criança. A gente vê uns 3 pólipos, a gente faz a pesquisa familiar e a gente descobre, a gente acompanha. Mas ela ainda está muito precoce, nas crianças, sei lá, de 8, 10 anos, eu já vi também. Mas quando é assim, é um aspecto de hiperplasia nodular linfóide mesmo. Esse é um caso recente que a gente viu lá no materno. Esse menino tinha esse pólipozinho aqui. E ele tem um quadro que a gente está na dúvida se ele tem uma imunodeficiência. A alergia alimentar praticamente a gente afastou, ou uma doença inflamatória de início precoce. A gente está na dúvida ainda, a gente está mais para imunodeficiente. Ele tinha esse aspecto bem de hiperplasia nodular na endoscopia, na colonoscopia, desculpa. Essa criança aqui, eu quero ver se alguém se arrisca a falar o que ela tem. É uma menina, uma pré-escolar, ela tem 3 anos, sexo feminino, tem uma diarreia crônica com desnutrição, ela tem um hemicorpo esquerdo maior do que o direito, é bem assim assimétrico, e ela entrou com uma hipoalbuminemia, uma linfopenia e níveis baixos de imunoglobulinas. E ela tinha esse aspecto no duodeno. Um aspecto bem assim, parece algodonoso, assim, na mucosa duodenal. São grumos aderidos? Parece grumo aderido. Alguém fala, será que isso pode ser fungo? E aí? É uma doença bem rara, que é a linfadenite mesentérica. Você tem uma malformação da vascularização de linfático, e você tem, e essa criança especificamente, ela tem um negócio chamado síndrome do hemicorpo esquerdo, que você tem uma alteração de linfático em todo o corpo, em membros, e inclusive no intestino. E no intestino tem esse aspecto, isso aqui é vaso linfático engurgitado. E ela tem uma perda proteica, ela tem uma diarreia com alfa-1 antitripsina positiva nas fezes. Você tem uma perda proteica nas fezes, que ela perde albumina, imunoglobulina, até linfócito, e faz uma imunossupressão secundária. Você precisa fazer isso é só um adendo, você precisa fazer uma dieta com baixo teor de gordura de cadeia longa, e faz uma suplementação com triglicéridos de cadeia média, e às vezes tem que usar o proteotide também para ela diminuir. Isso daqui diminui isso daqui, e ela diminui a perda proteica e diminui a diarreia, a criança melhora. É um acompanhamento, assim, para o resto da vida, né? Essa criança vê lá. Bom, na criança, a gente, por aquilo que eu falei, vocês perceberam assim, ó, lesão, é mais raro a gente ver lesão. Muitas vezes a gente vê uma criança com uma diarreia crônica, a gente vai fazer o exame de endoscopia, na macroscopia está absolutamente normal. É muito importante a gente fazer biópsia de rotina, mesmo sem ter alteração macroscópica na endoscopia, tá? Isso é fundamental para a gente. Por exemplo, falou-se sobre esofagite eosinofílica, às vezes a gente vê aquele aspecto também esbranquiçado no esôfago, tudo que é muito sugestivo, mas a criança é muito comum ela ter mais de 100 eosinófilos por campo de infiltrado e você ter um esôfago normal. E isso é tudo o que o gastropediatra precisa saber, porque senão muda completamente o tratamento, muda completamente o prognóstico, né? Então, quando a gente pede o exame, é biópsia que a gente quer, na verdade, tá? Então, quando a gente está, por exemplo, no esôfago, tem uma suspeita de esofagite eosinofílica, são 6 biópsias no mínimo. Na verdade, assim, 3 biópsias no mínimo, mas geralmente a gente faz 6, 2 do proximal, 2 do médio e 2 do digital, mas 3 já é suficiente. Quando a gente está pensando em infecção por Helicobacter, também é interessante a gente fazer pelo menos 2 de antro e 2 de fundo. Quando a gente pensa em doença celíaca, é fundamental que se faça isso tudo de biópsia, pelo menos uma de bulbo e 4 da porção, da segunda porção e da terceira porção, porque muitas vezes a gente, e outro aspecto também com relação à doença celíaca, quando a gente tira o fragmento, quando você coloca no papel filtro e você alinha o tecido ali, fica mais fácil para o patologista fazer o preparo da lâmina, fazer o preparo
da peça para ele fazer o corte direitinho, porque é muito importante a gente ver a arquitetura da velocidade. Se a biópsia é mal cortada, às vezes a gente faz diagnóstico sem ser, é bem difícil. Então é interessante, os meus fragmentos de biópsia são todos no papel, você pega um papel filtro pequenininho, deposita o fragmento no papel filtro e põe no formol. Facilita bastante para o patologista. E nas doenças inflamatórias, mesmo na ausência de lesão, é interessante você ter pelo menos 2 fragmentos de biópsia de cada segmento, mesmo sem a lesão, tá bom? Porque muitas vezes na criança, a gente vê, por exemplo, nos casos de doença inflamatória, você não vê uma úlcera, você não vê uma solução de continuidade macroscópica, mas quando você vai olhar na biópsia, você tem um infiltrado neutrofílico importante, você às vezes tem uma erosão microscópica. Isso, para quem vai interpretar o exame e vai tratar essa criança, é fundamental. As outras indicações diagnósticas de disfagia ou dinofagia, dor retroesternal, se essa criança maior consegue descrever bem. Dificuldade na alimentação. Ontem, por exemplo, uma criança com um atraso no desenvolvimento, neuropata, ele anda e tem alguma coisa do espectro autista, ele tem uma dificuldade de comunicação. Ele tinha uma dificuldade de comer, a mãe falou assim, ele começou a comer na apetência há 15 dias. Eu falei, nossa, que estranho, mas foi só piorando, e chegou a ponto de ter que internar, fazer hidratação endovenosa. Quando você vai pensar um menino que não consegue se comunicar, que comia super bem, que começa a não comer, ele pode ter coisas do tipo, desde de uma esofagite piorada, com uma dispepsia, alguma coisa que piora muito, mas ele pode até ter um corpo estranho. Ele pode ter um corpo estranho esofágico não radiopático, que a gente não vai conseguir fazer diagnóstico fazendo um raio-x ou olhando pela clínica. Aumenta uma cialorreia, né? Ele pode estar desenvolvendo uma esofagite esofílica também. Quando a gente suspeita, a gente tem que pensar, né? Ele pode estar até com uma impactação de alimento, de repente, se ele tem uma esofagite com algum grau de estreitamento, de estenose, está mais raro a gente ver, mas uma esofagite grau 4, com estenose, por exemplo, você pode ter até uma impactação de alimento nessas crianças, né? A comunicação não é como no adulto. Muitas vezes, mesmo, ou criança menor, ou criança com algum problema neurológico, de comunicação, autismo, a gente não consegue, pela história clínica, chegar muito à conclusão. Então, às vezes, na suspeita, a gente já precisa fazer endoscopia. Ingestão de cáustico, por exemplo, às vezes a criança ingeriu cáustico e ninguém presenciou. O menino tem autismo, às vezes ele ingere e ninguém viu. E quando a gente vai ver, já tem lesão, às vezes tem até estenose, tá? E vômitos incoercíveis também é uma das indicações. Então, esse caso foi, eu peguei depois, mas eu também já vi uma vez, foi bem interessante, vômitos incoercíveis e hipopneumonia, por um tempo autolimitado, e a gente vê esse aspecto no estômago, uma hipertrofia de pregas, um sangramento aqui, sinais de ter sangramento. Alguém tem algum chute? Hipopneumonia com vômitos incoercíveis. Não é muito comum a gente ver, inclusive é bem raro, mas é uma das coisas interessantes a gente pedir endoscopia também. Hematêmese, hematoguesia, criança sangra também. Criança também tem pólipo, geralmente, na maioria das vezes, o pólipo da criança é um pólipo pediculado, que a gente tira com a alça, e na maioria absoluta das vezes é pólipo amartomatoso, pólipo juvenil, tá? Eu vi um caso recente de um menino de 13 anos com AD-CA, AD-CA de colo. Eu nunca nem tinha lido que podia acontecer, quase morri com isso. Más formações arteriovenosas, pode acontecer hemangiomas, por exemplo, em qualquer lugar do trato gastrointestinal. Úlcera péptica com ou sem Helicobacter pylori. Cisto de duplicação é mais difícil da gente ver. Úlcera, por exemplo, sem H. pylori,
está muito comum a gente ver em paciente internado em UTI, às vezes não se fez profilaxia. Tem algumas UTIs que seguram um pouco a profilaxia pelo maior risco de infecção, translocação bacteriana, não põe IPP para todo mundo. A gente vê, às vezes, a úlcera de estresse. Bom, o que não é indicação de endoscopia também na criança são os refluxos não complicados, aquela criança que faz um refluxo, você trata, a criança melhora, você não precisa endoscopar. E nas doenças funcionais também, a gente tem todos os critérios diagnósticos das doenças funcionais na criança, a gente tem Roma. Vocês têm Roma no adulto? A gente tem Roma 4 adaptado para criança também. E quando tem um diagnóstico, uma suspeita de perfuração, também está contraindicada a endoscopia. Eu vou mostrar aqui um caso que não é de refluxão complicado, mas ele é um caso que não tinha indicação de endoscopia. Um lactente de 2 meses, com vômito recorrente em grande quantidade, em grande volume, com ótima aceitação da mamadeira, com avidez pela mamadeira, na verdade, mas sempre vomitava após. Fez a dieta não alergênica, hipoalergênica, ele fez aminoácido, né, que é o Neocate, não sei se vocês estão familiarizados com isso. E foram feitas várias tentativas de passagem da sonda enteral sem sucesso. Alguém tem alguma... A 318 milímetros após. É mais fácil. Estenose hipertrófica de pilose. Isso não é indicação de fazer endoscopia. Isso é indicação de operar. Você abre, opera. Só que nesse caso aqui, a galera estava achando que não era, e a gente endoscopou. O menino era bem pequenininho, usou-se um endoscópio pediátrico. E olha o aspecto que é por dentro. Você vê, parece que você está vendo uma azeitoninha aqui atrás, né? Achei bem interessante. Mas não tem indicação. Se a indicação já resolve, já é terapêutica, faz a cirurgia e acabou, tá? No caso do ultrassom de abdômen desse menino foi duvidoso, mas no raio-x contrastado eu tinha certeza que era ovo do quis. Bom, é duro ser clínico, se eu fosse cirurgião eu estava abrindo todo mundo. As indicações terapêuticas são, acho que se falou aqui, eu só vou citar. Pode-se fazer gastroscopia percutânea também na criança, é tranquilo. A gente usa um kit com uma sonda menor. A gente escolhe o tamanho da sonda dependendo da criança, mas menos que 12, 14, até existe a sonda 12, mas eu acho que de 14 para cima, mesmo a criança pequena. Porque depois, quando a gente, por exemplo, passou de 6 meses, a gente não vai usar, a gente pode usar a dieta enteral completa, que é só a dieta líquida, tranquilo, pode ser uma sonda pequena. Mas se você quer fazer a dieta mista, que é melhor para a microbiota da criança, que você vai fazer a dieta liquidificada, mais a dieta completa, tipo um fortíligo, e essas coisas que vocês usam também, a gente precisa de uma sonda maior para conseguir passar a dieta, senão a gente não consegue, tá? Também, às vezes, tem indicação para passar a sonda enteral, que quando a gente não consegue passar as cegas, para remoção de corpo estranho, impactação de alimento, hemostasia, jejunostomia percutânea, para tratamento de varizes e diagnóstico, para tratamento de varizes, para fazer dilatação esofágica, para acalase, dilatação com balão, tudo isso se faz na criança também, para fazer as polipectomias. Polipectomia no estômago, na criança, geralmente é secundário ao uso de inibidor de bomba, tá? No adulto acho que é diferente, né? Mas geralmente é também pólipo pediculado, grande. Bom, com relação à colonoscopia, a criança que tem uma anemia, também refratária ao tratamento, que não se sabe a origem, com a diarreia crônica, às vezes com sangramento, uma diarreia crônica a gente não suspeita, por exemplo, de ser uma doença inflamatória intestinal, lesões perianais, fístula e abscesso, tem que afastar da criança, fístula e abscesso igual a crônica, você tem que afastar, tá? Sangramento retal, o sangramento retal é bem característico, quando a gente tem uma suspeita de pólipo, clinicamente é muito importante, assim, que é um sangramento pós-evacuatório. O sangramento da doença intestinal geralmente é um sangramento misturado às fezes.
Isso norteia bastante o aspecto do jeito de sangramento, o aspecto clínico da história, já direciona bastante o gaspediatra a ver para onde que vai na investigação. O déficit ganglioponderal também, que às vezes a criança não tem, por exemplo, na doença inflamatória da criança, às vezes a gente não tem um sangramento como a coisa mais importante. Às vezes a gente tem uma criança pequena que às vezes sangra. Aquela criança que não cresce, que tem aquele stunting, né? Tem um déficit de crescimento, a criança magrinha, que às vezes tem uma dor abdominal e não sangra muito, pode ser uma doença inflamatória, já tem indicação de fazer colono, tá? Dados pós-transplantados, né, de doenças ingênuas hospedeiros, e transplante intestinal é muito raro a gente fazer aqui no Brasil. Na suspeita radiológica de estenose, tratamento, e na história familiar de polipose, às vezes mesmo na criança assintomática, às vezes com pesquisa sendo muito positiva, a gente já tem indicação de já começar a fazer o acompanhamento, às vezes colonoscopia anual, colonoscopia de 6 em 6 meses, já na idade ainda pediátrica. Nas indicações terapêuticas também para fazer a colipectomia, dilatação, tratamento de hemorragia, retirada de corpo estranho e redução de vulva. Bom, o que não é indicação de colono, constipação funcional não é indicação de colono, tá? E nas doenças funcionais, como eu falei, o 1A4, a gente também não tem indicação de fazer colono. E as contraindicações, o megacolon tóxico, na criança a gente tem a ganglionose, doença de Hirschsprung, né? E às vezes você faz megacolon tóxico, não se indica colono, você pode explodir esse cólon durante o exame. Quando a gente tem uma perfuração colônica recente, na criança, no neonato, o prematuro, ou mesmo quando não é prematuro, é comum a enterocolite, né? E às vezes, tá com sangramento, não melhora, vamos fazer a colonoscopia. Se está com suspeita de perfuração, ou se perfurou recentemente, você não faz colono, porque o risco de perfurar de novo é enorme, tá? E na recepção colônica recente também nós faz colonoscopia. Então, o que tem de particularidade na pediatria, nesse caso, é que biópsia também é de rotina. Muitas vezes a gente tem aquela doença inflamatória que você não vê uma úlcera importante, você vê às vezes só uma retite, por exemplo, uma retocolite ulcerativa, você vê uma perda do padrão vascular ali perto do reto, você vai subindo e depois fica normal, por exemplo. Isso já a criança pode ter uma retocolite e ter uma lesão que começa assim na criança. A gente tem que pensar que a criança tem um tempo de clínica menor do que no adulto, né? Então é importante a gente fazer a biópsia. E é importante a gente fazer a intubação ileal em toda criança com suspeita de doença inflamatória. Muitas vezes esses cromos, né, a gente tem o colo praticamente normal, você passa no ilho, já tem úlcera, tem lesão importante. Então fazer a intubação ileal é muito importante. Com relação à polipectomia, na criança é a mesma coisa, né? A biópsia com alça frio e tudo igual a do adulto. O preparo intestinal da colono na criança. Tem inúmeras publicações, cada um usa, adota no seu serviço e se tem inúmeras, é porque nenhuma é 100% eficaz, né? O que está sendo mais recomendado é o uso do PEG, que é o polietilenoglicol, ou 3.354.000. Você faz uma dose de 1 a 1,5 gramas por quilo por dia. Você faz a dieta e no dia faz a dieta sem leite, sem resíduo, sem corante, sem fibras e o uso do picosulfato também no dia anterior do exame. Uma particularidade no preparo da criança é que no adulto vocês usam muito manitol, né? No dia do exame, o adulto vai tomando quando chega o horário do exame. A gente não pode fazer isso na criança, porque a criança tem que estar em jejum. Ela vai fazer sedado. No exame eletivo, a gente não vai dar nada VO para ela minutos antes do exame, né? Então a gente evita o manitol por causa disso, ou qualquer outra medicação que comprometa o jejum, que comprometa a segurança da anestesia.
E a gente não recomenda também o uso de enema fosfatado. Você faz uma retite, toda vez que você usa o enema fosfatado, você faz uma retite. E às vezes a gente vai dando diagnóstico de retocolite aí sem ser, né? Bom, aí uma coisa que eu fiz até que bastantinho na minha vida foi retirada de corpo estranho. E que acho que todo mundo um dia vai pegar, porque eles acham o primeiro endoscopista que tem na área, né? Os objetos pontiagudos geralmente é prego, pino, taxa, grampo de cabelo, alfinete de costura. Já vi de tudo nessa vida. Você fica, meu Deus, como isso foi para taxinha, apontador de lápis, tem aquela lâmina, né? A pessoa engoliu a lâmina do apontador de lápis. Eu nunca tinha visto aquilo. Então, geralmente, a gente, quando é radiopaco, a gente consegue ver, né? A gente consegue diferenciar. Quando é alfinete de segurança, ele nunca está fechado, é uma coisa impressionante. Nunca ele está fechadinho, ele sempre está com a ponta aberta. Uma criança embora. E isso é uma emergência, você tem que fazer com menos de 2 horas. E às vezes você precisa usar a sequência rápida de intubação. Um problema que tem disso é que se a criança não está em jejum, às vezes se o objeto está no estômago, a gente tem que ficar girando a criança até a comida ir para um lado e o objeto ir para o outro. Não é muito fácil fazer. Esse menino da lâmina de apontador, eu fiquei girando ele até conseguir achar, aí eu consegui tirar e deu para ver que ele comeu galinhada no almoço. Foi bem desagradável. E o risco, né? Mas assim, e corpo estranho, por essas e outras, mesmo quando não é essa coisa, mesmo quando a criança está em jejum, corpo estranho a gente intuba, tá? Todos os corpos estranhos a gente intuba. Por causa do estreitamento, você tem o crivo faringeu aqui, é mais apertadinho na criança. Quando você está tirando com a pinça, às vezes ali você tem que fazer uma manobrinha para sair o corpo estranho, certo? Nessa manobrinha, que às vezes ele encalacra ali. Não é fácil passar por aqui na criança. Na hora de tirar, às vezes é difícil também. E se escapa da sua pinça ali onde está do lado da traqueia, você tem chance de tirar do estômago e colocar no pulmão, né? Então, você entubar a criança do corpo estranho é muito importante, tá? Bom, aqui são algumas coisas que pode-se usar nos objetos pontiagudos para proteger. Isso eu vi em foto, eu nunca vi, mas é muito interessante para você não fazer uma lesão pior, principalmente na hora que você passa pelo esôfago. Para você proteger o corpo estranho é muito importante. Bom, com relação a ímã, adulto ingere ímã? É uma coisa impressionante, tanto que é comum. Eu não sei o que acontece, eu já tirei alguns, e quando é um ímã único, dependendo do formato, se ele for rombo, você vê pela proporção da criança, geralmente criança maior que engole ímã, não é bebezinho, não é criança de 1 ano, geralmente é uma criança de 3 a 5 anos, você espera sair, não tem tanto problema. Agora, quando são ímãs múltiplos, e isso acontece, eu não sei porquê, tem alguns brinquedos que são as bolinhas de ímã que as crianças brincam, que montam as coisas, montam uns formatos com ímã, e eles engolem de monte. E como esse ímã hoje em dia, eu não sei se vocês já repararam, é um ímã muito mais forte do que quando eu era criança. Vocês também, parece que estão mais ou menos na minha linha. O ímã é muito mais forte, porque é um ímã de neodímio. Então, se ele engole muitos ímãs, acontece isso. Você faz uma isquemia no lugar onde um ímã está numa alça, o outro ímã está na outra, eles se encontram no meio do abdômen e fica ali, e isso pode fazer uma isquemia e perfuração. Então, a retirada do ímã também é uma urgência que a gente precisa fazer, tá? Tipo assim, eles estão empilhados, e aí você pensa assim, não, está empilhado, tudo bem, né? Não, porque está um numa alça, outro na outra, isso pode ser muito perigoso, tá?
E mesmo no paciente, então, nesses casos, mesmo no paciente assintomático, é interessante a gente tirar. Teve um pacientezinho, ele tinha um brinquedo que o ímã parecia, eram 2 ímãs, tinha um formato de uma azeitona, graças a Deus ele engoliu só um. Só que foi bem interessante que a gente colocava o ímã na barriga dele assim por fora, ele grudava no outro e ficava grudadinho assim. Graças a Deus, se fosse por dentro, ia ser muito mais perigoso, tá? Então, e daí dependendo, nesses ímãs múltiplos, quando passou do ângulo de trás, às vezes você tem indicação de fazer a interendoscopia com balão para a gente passar mais além do que a segunda porção do duodeno, tá bom? Outra alternativa que a gente pode lançar mão seria do tratamento conservador com uso de laxante, mas nem sempre a gente tem uma boa eficácia com isso e muitas vezes pode até ser cirúrgico no final das contas, tá? Bom, uma coisa que criança engole demais é bateria de relógio. É muito comum. O que aconteceu nesses últimos anos? Os brinquedos antes vinham com aquela pilha imensa, né? Ou a pilha média. Nenhum mais vem com essas pilhas. A maioria vem com essas pilhas do tipo bateria de relógio. Então, aumentou demais a frequência da ingestão, aumentou a maior mortalidade. E, geralmente, o que aparece para a gente tirar, os endoscopistas tirarem, são os de diâmetro de 2 a 2,5 centímetros, porque os menores passam e a criança faz cocô e vai embora. Esse daqui encalacra e eles chamam endoscopista, tá? Geralmente tem uma voltagem, e a voltagem deles também, apesar do tamanho estar pequeno ainda, a voltagem dessas baterias está maior do que era antigamente. Então, a gente tem, quando a criança deglute, uma criança com menor de 5 anos, a gente tem uma maior gravidade, geralmente, porque ele faz a impactação no esôfago, nessas baterias maiores, e tem uma maior gravidade quando a ingestão não é testemunhada. Às vezes a criança ingeriu, aquilo não obstrui totalmente o esôfago, a criança não tem cialorreia, só que quando vai comer comida não consegue comer, fica engasgando, e às vezes demora 1, 2 dias para fazer o diagnóstico. É desesperador. E no raio-x, quando então, assim, a criança está numa emergência, não consegue engolir, com ou sem cialorreia, fazer um raio-x de tórax vale a pena, muitas vezes, principalmente se a criança é muito pequena, que não verbaliza, ou se é uma criança especial, né, com espectro autista, por exemplo. No raio-x da bateria de relógio, a gente vê o halo duplo. Aqui, olhando assim, rapidamente, você pensa, não, tem ingestão de moeda, beleza. Quando você detalha aqui, você vê o halo duplo. Isso é bateria, tá? Isso é importante a gente atentar quando vê um raio-x com corpo estranho. Oi? 2 incidências? 2 incidências, que aí você também consegue ver, mas na maioria das vezes, não, em todas as vezes, com esse formato de moeda, ele para desse jeito, tá? Corpo estranho, interessante ter falado. Corpo estranho, quando é um corpo estranho radiopaco, 2 incidências é sempre bom. Teve um caso de um menino que ele era grande, tipo uns 10 ou 11 anos, estava com um alfinete. Eu falei, não, vamos lá. Fui tirar. Entrei no esôfago, cadê o alfinete? Estava na traqueia, estava bem na carina, todo bonitinho. Eu falei, putz, mas assim, acontece. Mas é bom fazer 2 incidências por isso, né? Para a gente não fazer um exame à toa. Precisa chamar o broncoscopista, obviamente. E sem tosse nenhuma. Esse menino estava na traqueia, ele não tinha tosse, ele não tinha desconforto, ele não tinha dispneia, ele estava numa boa. Bom, e por que a bateria é tão... Mas essa passa, sai no cocô, essa daí não. Na maioria das vezes. É muito comum. Por que a bateria é tão perigosa? Qual que é o mecanismo de lesão dela? Quando a bateria encosta na mucosa, ela fecha o circuito do polo positivo e negativo e passa a corrente elétrica.
Essa passagem de corrente elétrica libera radical de hidróxido e faz necrose liquefativa, como se fosse uma ingestão cáustica, tá? Por isso que a gente faz uma lesão, e a lesão é profunda, a lesão é grave. E você tem todas essas complicações que não são incomuns nas baterias que ficam de longa duração. A maioria faz alguma dessas complicações, de fazer fístula, perfuração, fazer estenose, principalmente é comum nesses casos de gravidade, quando fica mais tempo no esôfago, paralisia de prega, aspiração, mediastinite, até tamponamento cardíaco e morte, pneumotórax, fístula ortoesofágica, não dá nem tempo da gente fazer diagnóstico, a criança chega com hematemes e morre. Então, é uma emergência, você tira com o mais rápido possível, precisa de sequência rápida de intubação, tem que sair de madrugada de casa, bateria não dá para deixar para o dia seguinte, tá? Fazer a intubação, o tipo de pinça, geralmente a pinça de dente de rato, porque quando você usa aquela pinça de corpo estranho, sem dente de rato, você está puxando, ela faz assim, ela escorrega e não prende. Então você ter uma dente de rato eficiente aqui ajuda bastante, e quando ela está alta, quando ela está lá em cima, às vezes é mais fácil a gente pegar o laringo e tirar com uma maguil do que você colocar o endoscópio, tá? Só de você colocar o tubo, a criança está anestesiada, você coloca o tubo, vai para o esôfago, você vê ali, você vai com uma maguinho, tira, mais fácil, porque o aparelho nem vai conseguir direito chegar lá, tá? E uma das coisas que às vezes a gente tem que fazer, em corpo estranho em geral, corpo estranho esofágico, não só da bateria de relógio, a esofagoscopia rígida. Super raro, né? Aqui em Goiânia tem lá no HC e o Fernando, não, tipo ele, para você tirar um corpo estranho, principalmente esses que estão mais aderidos ao tecido, a pinça da endoscopia rígida é muito mais forte. Você consegue uma pega muito mais segura para você puxar, tá? Mas é raro a gente saber, mas se alguém tiver a oportunidade de aprender a fazer, vale a pena. Aqui são o aspecto do que a bateria de relógio faz. Não sei se alguém já tirou alguma. Toda vez que a gente tira, ela está horrível, ela está oxidada, ela está preta. E a lesão no tecido pode ser desse nível, pode ter perfuração. Geralmente ela tem esse aspecto aqui, ó. Ela fica preta, fica por dentro. Você pensa, será que fez fístula aqui, né? Umas lesões muito feias mesmo. E a gente precisa, para quem vai pegar essa criança no pós-endoscopia, a pessoa vai precisar saber a localização, a extensão, se tinha confluência ou não da lesão, se tinha sinal de perfuração, se era uma lesão cicatricial ou se não era, porque isso vai mudar a conduta do pediatra. Se a gente tem um risco de perfuração de mediastinite, a gente precisa fazer tomografia, a gente precisa deixar a criança em jejum, a gente precisa passar uma sonda e deixar a criança sendo alimentada só por sonda, não com EVO. Olha a diferença que tem. Se a gente tem uma lesão que tem lesão bilateral, mas não tem sinal de perfuração, não é confluente, o pediatra fala assim, então vamos comer por boca e vamos para casa, né? Pode falar. Em relação a essas ingestões dessas baterias, quanto mais tempo, mais grave. Né? Quanto mais tempo, mais grave. Mas tem como dividir em dias? Um dia já perfurou. Não, tem que ser rápido. Eu tirei uma vez, eu acho que eu nem esperei. Esse caso ainda é caso de curação. Isso daqui eu não sei te falar, que isso aqui eu peguei da internet. Mas, por exemplo, eu já peguei uma que acho que estava menos de 5 horas, fez uma lesão que evoluiu com estenose. Porque isso vai depender, você viu o mecanismo de lesão? Se é uma bateria que está nova e passa mais corrente elétrica, vai ser uma lesão mais grave. Se é uma criança pequena, com esôfago menos calibroso, com uma bateria de 25 milímetros, vai ser uma lesão mais grave. Você entendeu? Então, quanto menor a criança, maior a bateria, maior a voltagem da bateria, quanto mais tempo, são todos fatores que podem indicar uma pior lesão. Mas é muito difícil, porque eu também tirei bateria que estava, sei lá, 8 horas e teve só
só uma erosãozinha bilateral, tangofluente. Então, assim, tem que ser rápido. O negócio é feio. Então, aí assim, não é a mesma urgência. No esôfago é que é mais importante, porque você fecha bem o circuito e a lesão fica ali localizada, né? Os radicais livres são liberados ali, o hidrogênio é liberado ali muito localmente. Quando está no estômago, você não tem uma lesão tão rápida e às vezes nem faz lesão. Quando fica entre as pregas do corpo, por exemplo, que ela fica sempre só em um lugar, a chance é maior de ter lesão. Se ela fica móvel, você faz um raio-x, às vezes ela está no lugar, faz outro raio-x, ela está no lugar, tem menor chance de lesão. As crianças com menos de 5 anos, indica-se tirar das primeiras 24 a 48 horas. E nas crianças onde não se sabe quando foi a ingestão, mesmo se faz um raio-x, está no estômago, que dia ingeriu? Não sei. Quanto tempo ficou no esôfago? A gente não tem como saber. Então a gente também tem que tirar, inclusive, para você fazer um diagnóstico ali desse esôfago, tá bom? Não só terapêutico, como diagnóstico também, para você ver se fez uma esofagite ou não. Para as crianças maiores, a chance de lesão é menor, a chance de ter feito uma lesão esofágica é menor, e a gente pode observar de 10 a 15 dias, ver se ela migra ou se não migra. Se ela fica parada no estômago, em 15 dias é bom tirar, tá? Agora, se ela está andando, passou o ângulo de trás, geralmente, aqui tem alguém que faz endoscopia, passou o ângulo de trás, é muito difícil a gente conseguir tirar. E aí vai ter que fazer a observação clínica mesmo, às vezes, cada 3 dias, fazer um raio-x se necessário, fazer a história clínica com a mãe, falar para a mãe procurar um cocô. A gente tem que fazer esse segmento dessa criança, tá bom? Que às vezes tem que ser expectante mesmo, não tem jeito. Esse filme não é um filme profissional. Eu filmei meio emocionada, mas olha só. Isso aí é um tubo, tá? É um tubo de intubação traqueal. E a gente está lá no esôfago. E a gente pensa, nossa, o anestesista errou a intubação, foi para o esôfago. Mas depois ele some. Lá embaixo ele tá. Conforme vai subindo, cadê o tubo? Lá embaixo ele tá. Pós-bateria de relógio. E depois o tubo aparece novamente lá em cima, bonitinho, quer ver? Olha lá o tubo, olha lá o tubo. Essa criança ingeriu bateria, se eu não me engano, ela ficou algo em torno de 48 horas, era no interior do estado, não sei por que demorou tanto a chegar, e ela ficou internada com a gente, recebeu antibioterapia. Ela ficou um pouco dispneia, mas não muito, nada muito importante. E ficou bem, a gente pensou, não, tá tranquilo. A gente tem uma dificuldade lá no materno de fazer exame contrastado, muita dificuldade, que eu acho o fim do mundo. E toda vez que tentávamos realimentá-la, ela tossia. Quando a gente foi fazer esse exame, eu fui, meu Deus! E o anestesista começava a fazer a ventilação, né, antes de fazer a intubação, isso o Flávio Isobel falou assim, nossa, mas você está fazendo errado isso aí, você intubou errado. A gente fez ele intubar umas 3 vezes. Até que a gente foi fazer o exame e a gente viu que tinha essa fístula. Foi sensacional. Bom, aqui é um organograma, não sei se está meio ruim de ver, mas eu passo para vocês se vocês quiserem. Do que se fazer com a bateria de relógio, a localização gástrica, a idade da criança, tudo isso vai influenciar no organograma. Com relação à gestão de objetos não pontiagudos, geralmente se passa quando não é pontiagudo e passou pelo crinofaringeu, passou pela altura da carina, passou pelo esfíncter distal, vai passar por tudo mais para frente, tá bom? Geralmente assim. Pode ser uma criança pequena, com um objeto com mais de 25 milímetros, ele pode impactar no pilora, ele não passar no pilora, ele fica no estômago por mais tempo. E ele pode também, quando é compridinho, tipo palito, essas coisas, geralmente ele vai parar lá no ângulo de trás. E aí, quando
mesmo quando não é pontiagudo, tá? Por exemplo, um exemplo de um que ficou no estômago que impactava. Menininha engoliu o Super Mario Bros. Eu fiquei emocionada também, não tirei foto. Eu entrei no endoscópio, tinha um Super Mario ali, eu achei bom demais. Tem título que é engraçado demais, você entra no estômago, tá lá no Super Mario. Criança faz umas coisas que não dá para acreditar. E aí toda vez que se tira um corpo estranho, é interessante que se faça uma endoscopia pós-retirada em busca de alguma lesão que possa ter feito, tá? Isso é super importante para o segmento nosso. Moeda é o dia a dia, tem todo dia uma coisa impressionante. A moeda, geralmente, quando impacta, ela impacta no esôfago, nessas 3 localizações que eu falei, né? Ou superior, ou médio na altura da carina, ou no inferior. Geralmente moeda grande, é difícil a gente tirar a moeda de 5. Geralmente a moeda de 50, que é mais gordinha. Moeda de 25 é comum também. Moeda de R$1 só é menino maior, porque criança pequena não consegue deglutir moeda de R$1. E geralmente são crianças com menos de 5 anos, e às vezes as que são maiores, isso eu achei legal para conceito geral. Você vê criança brincando, tá brincando com uma coisa na mão, daqui a pouco o negócio tá na boca, né? Mesmo criança de 10, 12 anos, e da boca vai pro esôfago, tá, gente? Vai mesmo. Sem querer. O menino do alfinete foi isso. Tava com o alfinete brincando, passando tempo. E aí, a retirada da moeda, quando está no esôfago, preferencialmente nas 24 horas. Diferente da impactação da bateria de relógio, ela não faz uma lesão rápida, geralmente é pela longa permanência, tá? E se indica retirada porque começa a fazer uma lesão na parede lateral esofágica. Quando ela passa para o estômago, a gente deixa até 1 mês, porque geralmente, na maioria das vezes, se for para o estômago, vai sair nos próximos 3 dias, mais ou menos, ele sai, tá? Ele vai para o cocô também. Agora, se não sai até 1 mês, indica-se fazer endoscopia. História. Por que a gente tira com 1 mês? Uma criança engoliu há 6 meses, não sei de onde que ela veio, demorou para chegar. Quando foi fazer endoscopia para retirar, a moeda estava parecendo uma lâmina. Por causa da acidez do estômago, foi corroendo a parte periférica da moeda e ela ficou cortante, né? Então, com 1 mês a gente tira para evitar esse tipo de complicação e dificuldade na hora de fazer endoscopia, tá? E uma coisa da moeda também que eu acho muito interessante, que você pode tirar com aquele mesmo ímã de neodímio, que é muito mais forte. A gente pega uma sonda nasogástrica, esse aqui é um tubinho de oxigênio, na verdade, coloca, faz um device aqui, coloca o ímã redondinho aqui. Nesse caso, eu acho que não é antiético a gente conter a criança. Você contém a criança, eu chamo de charutinho. Faço charutinho na criança, vira a criança em decúbito lateral esquerdo, coloco alguma coisa para a criança não conseguir fechar a boca na arcada dentária. Geralmente eu junto uns 5 palitinhos de espátula de madeira mesmo, junto uma na outra, coloco na boquinha da criança, passa a sonda, quando ela encontra a moeda, ela faz assim, já tira? É legal. E aí você puxa. Às vezes você tem uma dificuldade para passar na altura do tubo faringeu, você faz uma manobrinha assim e ela sai. É menos de 1 minuto. São, sei lá. Não, é muito difícil. É muito difícil porque também você não ceda a criança. Você deixa ela com a proteção toda anti-aspiração. Essa que é a vantagem de tirar com imã. Você evitar fazer a sedação. E a criança chega. Não, as crianças também saem. Se entrou, ela sai. Só que você tem que ter as manhas, na hora de você tirar, quando chega no crico faringeu, se o ímã não é muito forte, chega no crico faringeu, às vezes a moeda fica e vem a sonda, Você tem que fazer um movimento assim de lateralização, sai. Com o tempo, se fica craque, viu? Você tirei muito. Bom, impactação esofágica acontece na criança também, principalmente
a criança com estenose esofágica. Na criança, estenose benigna, tá? Geralmente pós-ingestão de cálcium, pós-ingestão de moeda ou pós-operatório tardio de atresia de esôfago, fica com uma estenose esofágica, elas podem impactar. E elas também... o Fernando falou assim, Érica, esses casos às vezes eu falo assim, toma uma Coca-Cola, vê se passa. E às vezes funciona mesmo, você dá Coca-Cola, a criança desimpacta sozinha antes de chegar. A maioria das crianças dessas de estenose de esôfago, tudo do interior, até chegar em você, né? E aquele sofrimento, e precisa se tirar nas primeiras 24 horas. Então, e a gente escolhe o material adequado, você tira em menos de 2 horas, se tiver com cialorreia, a criança está muito sintomática, quanto mais rápido você tirar, melhor. Alguém já viu criança com impactação? É de dar dó. Eles ficam babando, chorando e babando. Não tem como, você tem que aliviar o sofrimento da criança. Então, geralmente, as causas, a mais comum é a atresia de esôfago e estenose cáustica. Pode acontecer na esofagia esofílica da criança, principalmente nos maiores, mas pode acontecer na criança pequena também. Estenose por refluxo, por esofagia de refluxo, cada dia, depois do advento do inibidor de pulmão, é mais difícil da gente ver, mas pode acontecer. Criança com acalásia não é comum, mas também já vi também. E em caso de discontinuidades esofágicas múltiplas. Esse caso aqui está rodado o raio-x, por isso o raio-x está aqui, ela não tem dense cardíaca. A criança fez uma atresia de esôfago e a dela era bastante complicada quando ela operou, quando nasceu. A atresia de esôfago opera quando nasce, né? E ela evoluiu com uma estenose importante, fez várias dilatações e ela tinha uma desmotilidade muito importante, um refluxo muito importante. E ela fazia broncoaspiração, tá vendo? Essa criança vira e mexe impactava, porque mesmo fazendo as dilatações, ela é refratária ao tratamento. Ela tem esôfago de Barrett, ela tem pneumonia de repetição, demorou fazer o tratamento, ela acabou ficando uma pneumopata crônica, dependente de O2, bem ruim para ela. Material absorvente, isso é uma coisa que eu nunca vi. Criança engolir fralda, conteúdo de fralda, conteúdo de absorvente feminino, ele aumenta demais o volume, então tem indicação de retirada o quanto mais rápido também. Bom, outra coisa comum na criança, no adulto eu não sei como é que está agora, mas é a ingestão de agente corrosivo. A diferença da criança para o adulto é que a criança ingere, na maioria absoluta das vezes, sem querer. No país, tipo assim, na Suécia, isso não acontece, porque não existe soda cáustica lá, para venda, só para uso industrial. As crianças geralmente têm de 1 a 5 anos, são crianças que já andam, que já se mexem, que já pegam nas coisas, mas não sabem ler, não sabem o perigo do que elas estão fazendo. Na maioria das vezes é menino, né? Meninas também ingerem, mas estatisticamente a gente vê mais em menino. Muito comum em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, aquela criança muito elétrica, que a mãe não consegue acompanhar, que ela mexe, quando a bebê já engoliu. É 1 segundo que você deixa, é 1 segundo, é muito rápido. Geralmente também um detalhe, isso aqui eu estou falando uma coisa pessoal, não uma coisa de publicação. Dos inúmeros casos que eu vi, a maioria na casa do vizinho, da tia ou da avó. Porque na casa da mãe é tudo guardado de forma adequada. Quando vai visitar alguém que não tem criança em casa, aí que a criança ingere. Geralmente a mortalidade não é alta, mas a morbidade é. Geralmente o que causa lesão vão ser álcalis acima de 11, de pH de 11,5 e ácido com pH abaixo de 2. Então assim, é produto de limpeza, sabão. Aqui na zona rural, aqui de Goiás, ordenha mecânica, eles usam um produto muito forte, é uma gota para o negócio fazer estenose, sabão, aquele limpa-fogão, alguém já usou limpa-fogão? Ele tem uma escovinha, e essa escovinha antigamente na embalagem ficava por fora da embalagem. O pacientezinho meu pegou aquela escovinha e fez, chupou. E a mãe fez ele vomitar depois.
Bom, o que acontece com a soda cáustica? Ela quebra as moléculas proteicas e lipídicas, perde a arquitetura tecidual e faz uma necrose coagulativa, tá? Ela também fica por mais tempo em contato com o tecido, porque ela tem uma tensão superficial maior. Junto disso, essa quebra de molécula faz trombose de vaso sanguíneo, que faz uma isquemia. E isso tudo faz uma lesão tecidual que se aprofunda. Não é só naquele momento que lesa. Fica lá por mais tempo e acaba se aprofundando. E isso que é o problema da ingestão de cáustico, tá? Então, a gente tem no momento zero, depois do momento zero, a gente faz a endoscopia nesse momento para a gente fazer o diagnóstico de como foi a lesão. Com 4 a 7 dias, você tem uma descamação de mucosa importante, com invasão de bactéria, você tem um aprofundamento da lesão, por causa dessa inflamação aqui, você tem um aprofundamento da lesão. Com 15 dias, que vai acontecendo até 15 dias, e depois de 21 dias começa a fibrose, a cicatrização. É aí que começa a desenvolver a estenose e o encurtamento. Nesse período aqui, não faça endoscopia. A chance de lesar, só de você colocar um endoscópio e insuflar o ar, você pode ter perfuração, tá? A gente evita ao máximo fazer endoscopia nesse período. Tem alguns trabalhos, nessas lesões, uns trabalhos uns africanos, não lembro mais de onde que é. Eles faziam até uma dilatação com 15 dias para evitar essa estenose. Então, depois de 15 dias, até dá para fazer até o procedimento terapêutico. Eu nunca fiz, mas tem publicação que mostra isso, tá? Então, quando a pessoa ingere, quando que a gente vai indicar a endoscopia? Se ela apresenta, então ingeriu o cáustico, está com celorreia, com disfagia, com dor no epigástrio, está vomitando escuro às vezes, tem hematêmese, a gente tem que fazer o diagnóstico, a gente tem que fazer endoscopia, tá? Porque é um alto valor preditivo para ter lesão esofágica. Só que mesmo na criança, sem esses sintomas, sem lesão oral, você pode ter lesão esofágica também. Então, é importante, dependendo, você tira a história clínica, né? Então, por exemplo, é um agente oxidativo, é uma água oxigenada, é uma quiboa que é pouco concentrada, é um ácido ou uma base que não são fortes, a criança não tem sintoma, a criança está chutando bola, você pode dispensar de fazer endoscopia. Agora, é uma substância mais concentrada, mesmo desconfiou, não sabe o quanto que ingeriu, na dúvida, é melhor olhar, tá? Porque as consequências vão ser para o resto da vida. E esse tratamento inicial vai ser importante. A gente faz, de preferência, entre 12 e 24 horas. Você fazer, por exemplo, a criança teve ingestão, fazendo endoscopia com 2 horas de evolução, não é interessante, porque você não vai ter a lesão ainda. Você espera umas 8 a 12 horas, pelo menos, para você fazer endoscopia. Sempre cuidadosa, sempre olhando, visualização direta. Eu falei aqui, às vezes é difícil você fazer o ângulo para fazer a introdução no esôfago da criança. É importante não fazer as cegas nesse caso, porque você pode fazer uma perfuração. E se você tem uma lesão circunferencial importante, está muito comprometido, cancela o exame, descreve o que você viu, porque a chance de você fazer uma perfuração e piorar essa lesão é grande, tá? É importante fazer a documentação do que você viu certinho e, se o caso é grave, passa a sonda. O pediatra agradece. Além de passar a sonda, fixa fortemente essa sonda, porque depois, para a gente fazer a conduta dessa criança mais para frente, se ela perde essa sonda, às vezes a gente, dependendo do caso, a gente precisa mandar fazer uma gastrostomia cirúrgica, para a gente poder alimentar, e a criança não precisa fazer NPT. Você fazer uma NPT, no caso, vamos fazer uma nutrição parenteral total na criança, o risco é muito grande. Se a gente tem uma sonda ali no estômago, já alivia total para o pediatra.
Dependendo da classificação, você muda como que vai ser sua conduta. Se vale a pena você fazer um corticoide sistêmico ou não, que na criança é muito importante, não fica fazendo corticoide para tudo, né? Então a gente vê que não tem melhora. Se é uma lesão leve ou se é uma lesão muito grave, não adianta a gente fazer a dexametasona. Agora, se ela está num grau 2, vale a pena a gente fazer. Então essa descrição do Zagar, dessa classificação, vocês que gostam, né, de classificação, eu percebi, todo mundo ama. Isso aqui para endoscopia, pega lá do livro, tem aí no celular, dá uma olhadinha para colocar, porque isso vai fazer diferença na conduta lá mais para frente, para quem vai seguir a criança, tá? É todo mundo, né? Mas é para ter... Nossa, porque no adulto, geralmente, eles ingerem uma quantidade enorme, né? Na criança, geralmente é acidental, mas dá trabalho também. Ácido, a ingestão de ácido é menos comum, porque o gosto é azedo, a criança cospe. E, geralmente, a lesão não é esofágica, a lesão é gástrica, pode fazer perfuração gástrica. Criança, por exemplo, acho que hoje em dia, cada vez mais criança de 12 anos com tentativa de suicídio engoliu ácido. Morreu. Essa foi bem traumatizante para nós lá. Acho que vocês falaram sobre estenose de esôfago, né? Na criança, geralmente, é ou por atresia ou por ingestão, pela tardia de atresia ou digestão cáustica. A gente usa balão, a gente usa dilatador, a gente usa Savarri, a gente usa Ederquest, a gente usa tudo que vocês provavelmente usam. O stent eu nunca vi usar, mas pode se usar também na criança. E a injeção de mitomicina, de corticoide também pode se usar. E esses pacientes que têm estenose, que têm ingestão cáustica, é importante se fazer um acompanhamento endoscópico para o resto da vida. Ingestão de cáustico é acompanhamento endoscópico sempre até morrer, porque você pode evoluir com Barrett e evoluir com a denunciar de esôfago. Isso não acontece para mim, eu não sou eu que vou pegar isso, vão ser vocês, né? Porque eu não faço nada. Bom, e eu nem vou me deter nisso que vocês falaram sobre HDA, né? A criança também faz hipertensão portal, a criança também tem tilafoar, a criança também tem úlcera péptica. É menos comum, mas acontece, e o tratamento é como no adulto, de hemostasia, né? De tudo que vocês usam, a gente usa também. Mas, por exemplo, você tem varizes esofágicas. Numa criança com menos de 10 quilos, por exemplo, você não vai conseguir fazer ligadura, porque você não vai conseguir passar o aparelho. Porque vai precisar ser um aparelho de adulto, ainda mais com o negocinho de faz assim lá, para você conseguir fazer a ligadura, você não vai conseguir passar nessa criança muito pequena. Você tem um HDA nesse caso, tem que ser escleroterapia mesmo, não tem jeito, tá? E é isso.